Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Amém? É um prazer estar novamente com os irmãos, retornando e estando aqui no seio desta igreja, na comunhão. Nosso coração se alegra junto com a Karina, minha esposa. Hoje a minha filha ficou em casa com a minha sogra. Ela está um pouquinho resfriada, né? E aí criança, quando está pequenininha, resfriada, precisa de cuidados. Mais atenção, então a gente veio só, eu e ela, mas é um prazer estar junto com os irmãos, amém? Queridos, eu era para estar aqui, de manhã também, mas por soberania de Deus, por desejo de Deus, os irmãos tiveram uma grande perda, alguém do corpo, e a palavra de Deus nos diz, quando alguém está triste, a gente também deve se compadecer da sua tristeza, chorar e com aqueles que estão também chorando. Então a gente não pôde estar aqui e a gente falaria sobre aviso aos distraídos, baseado lá em Mateus capítulo 24, que é a lição de número 11 que os irmãos têm estudado aqui pela manhã. Como estava tudo planejado nos planos dos homens, Pastor Luiz Felipe e o meu, a gente queria dar continuidade, então a mensagem que seria de manhã. Mesmo tema, não com o mesmo tema da lição, atenção aos distraídos, mas na questão perspectiva, olhando para a volta de Jesus e também aquilo que o nosso coração espera, ou seja, dando uma sequência, mas agora olhando para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Queria então te convidar a abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta. Nós vamos passear por esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e o que eu queria compartilhar com você nesta noite é o que tem te dado esperança, que tem trazido esperança ao seu coração, o que tem trazido de esperança à sua vida, o que o meu e o seu coração tem se enchido para que a gente mantenha a esperança nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, mantenha ela aberta aí. Quando nós falamos, irmãos, de esperança, um dos versos mais conhecidos, ou que a priori vem às nossas mentes é qual? Lamentações 3, 21, é isso? Onde nós queremos dizer isso mesmo, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muitas vezes nós olhamos para esse versículo e dali nós enchemos o nosso coração, nós enchemos a nossa vida, nós trazemos talvez um novo ânimo, uma nova perspectiva, um novo desejo. Às vezes somos renovados, restaurados pela palavra de Deus. Então, quando nós falamos de esperança, geralmente esse versículo vem na nossa memória. Mas o que eu queria introduzir nesta noite, compartilhar com você é o que realmente pode alimentar a nossa esperança. Será que nós precisamos viver do passado? Será que nós temos que buscar continuamente coisas no passado para que a gente possa ter a nossa vida reanimada, restaurada, talvez fortalecida e ter a nossa esperança renovada? Teremos que olhar sempre ao passado, que pode então trazer a mim e a você, que vai alimentar, que vai solidificar a esperança na nossa vida e no nosso coração. Tem um autor, filósofo e também teólogo, chamado Mário Sérgio Cortella, Muitos têm ouvido e visto, melhor dizendo, alguns vídeos pequenos dele circulando pela internet. E ele faz um trocadilho, na verdade até usando mesmo o significado das palavras, dos verbos, e ele fala do verbo esperar e do verbo esperançar. E eu queria ler uma pequena frase dele para que a gente introduzisse e então continuasse caminhando pela palavra de Deus. Ele vai dizer assim: como insistia o inesquecível Paulo Freire, não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Alguns concordam com Paulo Freire, outros não. Mas Cortella parece que é apaixonado por ele. Aliás, uma das coisas mais perniciosas que temos neste mundo é o apobrecimento da esperança. Em várias situações, as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem alternativa, que a vida é assim mesmo. Violência? O que eu posso fazer?
Espero que termine. Desemprego, o que eu posso fazer? Espero que resolvam. Fome, o que eu posso fazer? Espero que impeçam. Corrupção, o que eu posso fazer? Espero que liquidem. Isso não é esperança, isto é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. O que nós temos vivido? Uma espera ou temos esperançado? Qual é a esperança do seu coração e da sua vida? Nós olhamos o que ele disse: violência, desemprego, corrupção. A leitura daquilo que nós temos vivido. A leitura daquilo que nós temos experimentado. A leitura daquilo que a gente abre, seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja uma página da internet, seja os jornais. Esses são os assuntos: violência, desemprego, corrupção. E muitos de nós queremos às vezes eleger salvadores da pátria. Muitos de nós achamos que o outro vai fazer. Isto é esperar. Muitos de nós achamos e dizemos e baseamos a nossa vida naquele ditado. Ou uma velha sabedoria: a esperança é a última que morre. Tem sido esperança para nós? Esperar sentado ou esperançar? Quando nós olhamos para a definição no dicionário, esperar é deixar que os outros resolvam. Que o problema se resolva por si ou, pior de tudo, se anestesiar e deixar que a situação fique cada vez pior por falta de atitude. Eu não conheço a sua vida. Você não conhece a minha vida. Talvez você não conhece a vida de quem está do seu lado. Eu não sei se você vive esse tipo de esperança, que se assenta, que deixa ser tomado pelos problemas e pelas dificuldades, que se sofre um processo de anestesia, nada mais toca o seu coração e a sua vida. Talvez a palavra de Deus já não introduz mais. Talvez a palavra de Deus já não toca mais. Talvez a palavra de Deus não seja como o Hebreus vai dizer, que ela vai lá, tão profundo, a dividir juntas e medula. Talvez a palavra de Deus já não nos anime mais. Talvez a palavra de Deus já não traz esperança ao nosso coração. Esperança do verbo esperançar, que significa agir, fazer a sua parte, ser responsável e dar o melhor de si, e ser um agente transformador da sociedade, e ter um perfil de liderança a correr atrás da realização de muitos sonhos de futuro. Muitas vezes a gente quer que o outro faça, mas a gente não faz. Muitas vezes a gente espera que o outro faça. E diz: poxa, eu pensei que você ia fazer. E o outro também: eu pensei também que você iria fazer. Em alguns locais de trabalho tem aquela questão do ninguém, né? Eu não vou lembrar agora, talvez você já viu isso. Ninguém fez, veio o outro, porém também não fez. A gente está sempre esperando pelo outro. Mas o esperançar é deixar o nosso coração se envolver por aquilo. É o desejo de entender que nós podemos ser, sim, uma geração que mude. Uma geração que transforme. Uma igreja que seja relevante. Uma igreja que seja proclamadora. Sal e luz. Primeira vez que eu preguei aqui para a igreja foi no retiro, eu acho que em 2017. E o tema girava em torno do reformição. Né? Se eu não me engano, a palavra era essa mesmo. Eu trabalhei com os irmãos o texto de Mateus capítulo 5, falando sobre vós sois a luz do mundo. Nós precisamos sofrer a reforma de Deus em nós para que sejamos missionais, para que possamos levar, para que possamos fazer e para que possamos mostrar o nosso Cristo sendo glorificado. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas.
O que você tem escolhido? O que você tem selecionado para trazer esperança à sua vida? Olha comigo, mesmo assentados, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 1. Vai dizer assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Até aqui, mantenha aí mais uma vez a sua Bíblia aberta. Tessalonicenses, ou a igreja de Tessalônica, era uma igreja que tinha verdadeiramente esperança. Era uma igreja que Paulo vai relatar no primeiro capítulo, uma igreja de fé operosa, uma igreja que realizou transformação quando o evangelho os alcançou, quando a graça de Deus chegou até eles. Homens e mulheres, uma igreja que não se assentou, que não esperou, que não aguardou imóvel, em repouso, aquilo que deveriam fazer, entendendo aquilo que já tinha sido feito por eles na cruz, pelo Evangelho de Jesus. Uma igreja que Paulo, segundo alguns, não teve muito tempo, talvez um mês. Uma igreja plantada em menos de um mês. 3 sábados, Paulo compareceu à sinagoga, uma estratégia dele para que ele pudesse falar de Jesus aos judeus e aqueles que estavam se tornando prosélitos, vindo para o meio do judaísmo, caminhando, aprendendo. Paulo então tinha como tática evangelística ir a esses lugares para falar da Torá, para falar da lei, a fim de que pudesse mostrar Cristo, manifestar a glória de Cristo, manifestar o conhecimento de Jesus. E ele então chega em Tessalônica. Atos capítulo 7 vai narrar isso para nós. Fugidos de onde? De Filipos, aonde pregou o evangelho, e o resultado foi tão, vamos dizer assim, maravilhoso, que ele foi parar numa prisão. Mas Deus tem os seus propósitos, porque na prisão, ao modo que a gente às vezes lê o texto, parece que veio o terremoto, abriu, né, a cadeia, as prisões, e Paulo foi embora. Mas na verdade o texto vai dizer que Deus fez aquele movimento todo para salvar a vida do carcereiro, da sua família e daqueles presos, porque após o final da noite, Paulo volta para dentro da prisão e no dia seguinte ele é liberto. Deus o leva a uma prisão para pregar para uma família. Deus o leva a um lugar para manifestar o evangelho a apenas alguns e não a multidões. E aquele pessoal revoltado com aquilo que estava acontecendo, manda Paulo ir embora, e ele cai em Tessalônica. E ali ele prega o evangelho por algum tempo, porque o pessoal de Filipe vem atrás dele. E ele tem que ir também embora, correndo, fugindo. Mas no pouco tempo que Paulo ali ficou, Paulo conseguiu dizer a respeito do evangelho. E quando nós olhamos para essa carta de Tessalônica, escrita no ano 50, 51, pouco depois de Paulo ter deixado aquela cidade, nós vemos que os 3 primeiros capítulos são capítulos onde ele relembra o passado, aonde ele fala daquilo que lhe aconteceu. E o capítulo 4 e o capítulo 5, ele tem então um enfoque de mostrar doutrina, ensino àquela igreja. Chama aquela igreja à santificação, chama aquela igreja a olhar para aquilo que eles estavam vivendo. Alguns não queriam mais trabalhar, porque eles entendiam que Jesus estava voltando, então para que trabalhar? E aí Paulo então chega no capítulo 5 e vai falar a respeito da esperança do retorno de Cristo Jesus. O interessante é que cada capítulo dessa primeira carta, se você olhar o versículo final ou o penúltimo, o anterior ao final de cada capítulo, você vai ver um aspecto aí olhando para o retorno de Jesus. Essa carta tem toda uma alusão à volta de Jesus, ao retorno de Cristo, à urgência de nós estarmos olhando para Jesus e ter Ele como foco da nossa esperança, da nossa vida e do nosso viver.
Quando nós olhamos para esta igreja, olhando esse contexto, nós compreendemos que verdadeiramente no meio desses homens e dessas mulheres havia esperança. E no nosso meio, nos nossos relacionamentos, nos nossos pequenos grupos, nas nossas classes, nos nossos ministérios, na nossa vida, no nosso coração, existe esperança. E por que nessa igreja havia esperança? Porque eles tinham em seus corações justamente a expectativa do retorno de Cristo. Talvez o meu e o seu coração já não tenham, já não arde mais a respeito disso. Talvez haja entre nós pessoas que caminham há 30, 40, 50 anos. E já ouvem falar que Jesus vai voltar, e talvez esta mensagem já não toca mais o nosso coração. Já não toca mais a nossa vida, já não arde mais a ponto de nós olharmos para dentro de nós e examinarmos e nos apresentarmos de maneira exímia diante do Senhor, como Paulo vai nos ensinar quando a gente deve ceiar. Porquanto o homem examine-se, pois, a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Examinar-se ali é para que a gente olhe dentro de si e não deixe de comer. Mas ao contrário, lembre-se para aquilo que Cristo fez. Lembre-se para a graça de Deus. Lembre-se da graça de Deus. Lembre-se do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos perdoa. E então se apresente de forma limpa, exímio, apto a participar da mesa do relacionamento, da comunhão como igreja de Jesus. A esperança deles era essa expectativa, mas não só essa expectativa. Existia uma outra coisa no coração dos Tessalonicenses que nos chama a atenção, porque eles viam esse retorno não como algo a se esperar, mas eles viviam esse retorno como algo iminente, como algo prestes a acontecer, prestes a se realizar. Tinha no coração dessas pessoas, irmãos, eu não quero trazer medo para a sua vida, não. Mas eu acho que a gente tem perdido essa esperança, desse retorno iminente, de que a qualquer momento Jesus vai voltar, de que a qualquer momento Ele vai nos encontrar, de que isso não é a história que o nosso bisavô contava, isso não é a história de Guaraná, né, que ainda estava sendo fabricada e nem tinha garrafa PET. Isso é a história verdadeira. Isso é a verdade da palavra de Deus, e a Bíblia nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É a palavra dele, e Ele vai voltar. E para a gente introduzir, antes de olharmos para esse primeiro capítulo, ou melhor, primeiros versículos, essa expectativa, essa certeza iminente do retorno de Jesus, trazia um entendimento àquela igreja, que eles deveriam estar preparados. E aqui, irmãos, eu queria entrar com você. Muitas vezes nós perdemos a esperança nas nossas vidas. E quando nós perdemos a esperança nas nossas vidas, o que mais sofre é a nossa vida com Deus. Quando nós estamos vivendo a esperança do esperar, do sentar, do achar que o outro vai resolver, de achar que o outro pode fazer, de achar que um pastor novo vai mudar tudo, de achar que uma igreja nova vai mudar tudo, de achar que um ministério ou um jeito de se fazer vai mudar tudo. Quando nós estamos assim, eu quero dizer para você, a iminência, a expectativa e o entendimento da preparação necessária para o aguardo do retorno do Mestre vai-se embora da nossa vida. Eu queria, junto com você, ser renovado pelo Senhor nesta noite. A gente olhar para isso e identificar primeiro o que nos tem tirado a esperança. Depois, ver o que traz a esperança. E no final, refletirmos sobre algumas lições que o texto nos ensina. Amém? Primeira coisa, o que pode então nos trazer, ou melhor, nos tirar a esperança? A primeira coisa é a sensação de bem-estar. Vivendo conforme ou conformado com as situações. Olha comigo o versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição,
Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. O primeiro sintoma que pode nos tirar a esperança é a sensação de que está tudo bem. De que vai tudo bem, de que vai tudo normal, a minha vida está tranquila, eu estou empregado, eu tenho uma família bonita, eu tenho planos para a minha vida, eu tenho sonhos que estão se realizando, está tudo bem, está tudo indo, está tudo nos conformes, está tudo seguindo o plano. Eu sou vascaíno, mas está tudo seguindo o líder. Mas não é o Flamengo não, é o São Paulo, não sei nem se mudou, o Inter. Tá esses daí. Está tudo indo bem, está tudo indo tranquilo, está tudo caminhando, eu estou amando a minha vida. Sabe aquela pessoa que chega para mim e diz assim, olha, eu estou me amando, né? Eu estou amando tudo que está acontecendo comigo. Irmãos, esse é o primeiro sintoma de que algo pode estar errado nas nossas vidas. Ou melhor, é o primeiro sintoma daquilo que pode nos tirar a esperança. Fazer a esperança mudar da nossa vida. Quando nós olhamos Lamentações, o interessante é que Lamentações, a gente olha como aquela questão assim, vai me dar esperança, mas o contexto não era nada fácil. O contexto de Lamentações era um contexto de destruição. Lamentações no hebraico traz o entendimento de algo que vai trazer lamento, dor. Na Septuaginta, ou seja, o grego escrevendo a respeito do Novo Testamento, vai nos trazer algo fúnebre, algo daquilo que a gente perdeu, de tanto a gente amava. Quando nós olhamos o primeiro capítulo de Lamentações, os primeiros versículos, nós vamos ver que tinha um caos naquele lugar. A cidade estava vazia, a cidade estava destruída, e o povo então não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Porque foram pegos de surpresa, porque enquanto estava tudo muito bem, ninguém deu ouvidos à voz de Deus. Quem escutou Jeremias? Quem escutou Isaías? Quantos hoje querem escutar Jeremias e Isaías? Que mensagem de evangelho hoje atrai quando nós pregamos arrependimento? Que mensagem de evangelho hoje atrai quando nós pregamos que nós não prestamos? De que nós não temos nada de bom para Deus olhar para nós. E eu posso ser o melhor marido, o melhor pai, o homem mais correto da face da terra. Mesmo assim, nós não temos algo que faz com que Deus olhe para nós. Aquele ali é digno. Aquele ali não precisa da minha graça. Todos nós estamos caídos, carentes, dependentes da restauração de Deus. E nós cremos que há entre nós pessoas que foram restauradas pela graça de Deus. Pessoas que foram transformadas, pessoas que vivem nova criatura em Cristo Jesus. Primeiro sintoma de terminar ou de acabar com as nossas esperanças é viver achando que está tudo bem. A mensagem, uma Bíblia que faz um tipo de uma equivalência dinâmica dos textos mais tradicionais da Bíblia, vai dizer assim: quando todos estiverem caminhando por aí, despreocupados, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para uma mulher. Sabe aqueles prédios que de vez em quando entra aquela mensagem lá da Globo? Desabou um prédio em tal lugar? É essa a expectativa. Quem estava lá dentro está tudo bem. Nós estamos conduzindo a nossa vida tudo bem, mas de repente Cristo voltará. De repente Cristo nos chamará. E como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Um segundo sintoma da falta de esperança, ou que tira a nossa esperança, é a falta de cuidado com a fé. Quando a gente se torna indiferente quanto à própria salvação. Olhe comigo o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que Paulo vai dizer para a gente. Quando nós não cuidamos da fé, quando nós não cuidamos do nosso coração, quando nós não cuidamos da salvação que Deus nos deu, nós podemos negligenciar o dom que Deus tem nos dado. Quando nós olhamos o não durmamos aqui, o durmamos tem um entendimento para a gente de não negligencie. O quê? A salvação. E o que é negligenciar a salvação? É quando a gente não vive de maneira a vigiar e a ser sóbrio. Porque quando a gente entende o que é ser sóbrio, a gente entende que ser sóbrio é ser prudente, cuidadoso em todos os aspectos. Quando nós não cuidamos da nossa fé, quando nós não alimentamos a nossa vida com Deus, quando nós não alimentamos a palavra de Deus, quando nós não alimentamos o nosso coração da palavra do Senhor, quando nós não temos com Ele relacionamento, quando nós não temos com Ele uma vida piedosa ou o desenvolver da prática da piedade diariamente na nossa vida, nós estamos negligenciando a nossa fé, nós não estamos cuidando da nossa fé. Nós homens somos muito relapsos com a nossa saúde. Não vou dizer nós todos, porque às vezes tem aqueles que se destacam. Mas a gente sente o negócio, nada não, vai passar. Né? Não. Aí a mulher fica o tempo, toda a semana, toda dizendo, vai no médico, rapaz. Vai no médico, aqueles que têm plano de saúde. Você tem plano, não vai pagar nada, não vai precisar entrar na fila. Vai lá, e a gente fica, protelando, né? Protelando. Aí um machucadinho que poderia ser eliminado no dia seguinte, às vezes dá uma semana de pé para cima, né? E assim vai. Ainda mais jogando futebol, a gente vai, rebenta o dedo, corre para lá, corre para cá, tornozelo, joelho, vai embora. E a gente protela e vai. E aí o negócio parece que vai o quê? Piorando. Porque a gente negligenciou cuidado. A nossa fé também precisa ser analisada assim. O nosso coração, assim. Quando nós estamos aqui na igreja, viemos para a igreja, às vezes a gente escuta o sermão e quer se alimentar do sermão a semana toda. É como se a gente fizesse um almoço num lugar bem gostoso, bem regado, assim, e a gente comesse bem, né? Um rodízio, alguma coisa assim. Não vou comer mais, só vou comer no próximo domingo. Dá para fazer isso? Não dá. Você pode até aguentar, mas a sua saúde vai ser impactada por isso. O seu ser vai ser impactado por isso. O seu físico vai ser impactado por isso. Pastor, então para que serve a nossa reunião dominical? Serve para que aconteça o diagnóstico na sua vida. Quando nós nos reunimos aqui, seja domingo pela manhã, domingo à noite, seja o dia de estudo, seja o dia de encontro, seja o dia em que a gente senta com alguém para meditar na palavra, o intuito da igreja é promover coletivamente um autoexame. Para que eu e você, após o entendimento da palavra de Deus, possamos olhar para dentro de nós e vermos, olha, eu preciso olhar para dentro disso. Olha, eu preciso cuidar disso. Olha, eu preciso investigar isso. E quem é o melhor médico das nossas vidas? É Jesus. Nós precisamos sair daqui desejosos de buscar ao Senhor sempre, porque a nossa vida precisa de cuidados diários. A minha e a sua fé precisa ser cuidada diariamente. Então, irmãos, o que nos tira a esperança, a sensação de bem-estar e a falta de cuidado com a nossa fé. Agora eu queria ver com você o que pode promover esperança nas nossas vidas. Olha comigo o versículo 8 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vai dizer assim: nós, porém, olha então como Paulo muda. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O verbo revestir é como se nós entrássemos aqui realmente numa roupa. Vestir-se, às vezes a gente engorda um pouquinho e tem dificuldade nisso. O que Paulo está chamando esta igreja a entender: olha, vocês precisam se revestir. Vestir-se de algo que venha trazer em vocês entendimento e compreensão de ser sóbrio e de viver em sobriedade. De viver de modo prudente. De viver de modo que engrandeça e louve o nome do Senhor. De viver de modo com que a couraça da fé, do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Nós precisamos nos revestir disso. E como? A primeira coisa que promove é quando a gente lembra de quanto Deus nos ama. Da eleição de Deus, o fato de Deus nos escolher, o fato de Deus nos amar, o fato de Deus, como nós cantamos aqui, nos amar primeiro. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. Talvez você que nos visita, a palavra de Jesus para você é dizer a você que, por mais que você não conheça Jesus, por mais que talvez você ainda não recebeu Cristo no seu coração, eu queria dizer para você que primeiramente é Ele que te recebe. Porque a todos nós que estamos aqui, foi Deus que primeiramente nos recebeu. Primeiramente Deus nos amou, primeiramente Deus veio até nós. Quando nós olhamos as Escrituras, é o tempo todo, desde a queda, Deus se movimentando para estar junto com o homem em relacionamento, junto comigo, junto contigo. O fato de nós estarmos destinados à salvação deve ser algo que promova nas nossas vidas esperança, promova nas nossas vidas um entendimento e uma compreensão de que o nosso viver é Cristo. O morrer é lucro, porque a nossa vida não está nesta terra, mas a nossa vida está garantida com Cristo na eternidade. É para lá que nós vamos, é para lá que Deus tem nos chamado, para vivermos na eternidade com Ele. É para lá que a nossa irmã já aguarda a chamada de Deus. E é para lá que o meu e o seu coração deve arder pelo entendimento e pela compreensão de que foi Ele que nos amou primeiro, Ele que nos elegeu, Ele que nos chamou, Ele que nos amou, Ele que nos ama. Como o profeta Abacuque escreve: Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú. Na soberania de Deus, Deus te amou, mas por que eu não sei. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele nos ama na sua infinita graça. E a graça de Deus não tem padrão, e a graça de Deus não tem parâmetro, porque Ele te escolheu e porque Ele não escolheu fulano. O que deve trazer ao meu coração é: Deus me escolheu, e como eu tenho vivido para isso. Quando nós olhamos o versículo 9, o texto vai dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O destinar aqui é Deus nos colocou, não para a ira, mas para viver mediante a salvação em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, conforme a versão. O colocar é o próprio Senhor é o sujeito, o próprio Senhor executa a ação, o próprio Senhor é que estabelece a mim e a você como propriedade dEle. Como o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Deus nos escolheu, Deus te escolheu, Deus é com você, Deus te trouxe aqui, Deus faz você caminhar neste lugar, Deus trouxe você hoje para ter um encontro com Ele, para que você seja apresentado a um Deus que te ama, não por quem você é, mas por aquilo que Ele já fez, já derramou e quer fazer abundar na sua vida, que é a sua graça.
A eleição de Deus deve promover isso em nós. Esperança. Uma outra coisa que o texto nos ensina, que promove esperança, além do fato de nós entendermos que fomos eleitos por Deus, é a nossa união com Cristo. A oportunidade de nós não vivermos de maneira solitária. Olha comigo o versículo 10. Ele vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo, no final do 9 e o 10 ele vai dizer que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nós precisamos viver unidos a Jesus. Deus nos deu em Cristo a oportunidade de não vivermos de maneira solitária. Pastor, mas eu não vivo sozinho. Muitas vezes você pode viver numa casa com 4, 5 pessoas, mas às vezes a gente tem o sentimento de que nós estamos sozinhos. Às vezes nós estamos dentro de uma casa e a gente não consegue abrir o nosso coração verdadeiramente com quem mora ali. Às vezes a gente não tem com quem contar, com quem confiar. E aí nós tomamos rumos para as nossas vidas do jeito como nós achamos que é certo. O que Paulo está dizendo a esta igreja é: não façam isso. Quer estejam vivos, quer vigiemos, melhor dizendo, quer durmamos, vivamos para a glória de Deus, ou melhor, vivamos em união com Ele. Não fomos chamados para viver de maneira solitária. Viver a nossa vida, ou viver em união com Cristo, é viver ao mesmo tempo a vida e Cristo. Viver em união com Cristo Cristo não tem dias e horários específicos para que nós possamos estar com Ele. Jesus não tem, irmãos, agenda. Jesus não tem hora marcada. O meu e o seu encontro com Jesus não é domingo 18 horas, 19 em alguns lugares, 19h30, 18h30, 9 horas da manhã. Nós não temos horário na agenda de Deus. Deus não tem horário para nos atender. Mas muitas vezes nós vivemos com Deus assim, com horários. A gente lembra de orar quando a gente encosta no travesseiro. Muitas vezes o amém vem só no outro dia. Não sei se Deus aceita assim, mas eu vou orar hoje deitado, porque eu estou cansado, o Senhor sabe. Senhor, obrigado. Né? Irmão, isso acontece todo mundo. Pode rir, porque já aconteceu comigo, né? Numa vez só não. A nossa vida é assim. Senhor, eu quero te agradecer aqui por esse dia. Sabe? E então, né? E a gente, no outro dia, assim, meu Deus, aonde foi mesmo que eu parei? Em que mesmo que eu estava pedindo ou agradecendo? Às vezes nós temos hora marcada. Opa, o almoço, vamos agradecer pela refeição. Senhor, Deus Altíssimo e Onipotente, né? Tem até alguns irmãos em comunhão, não, pastor, não pede aquele fulano para orar, pelo amor de Deus, está todo mundo com fome, né? Pede um aí que só vai agradecer e glória a Deus. Nós temos hora marcada. Mas o que o texto quer dizer para a gente é o quê? Irmãos, quer vigiemos, ou seja, quer estejamos acordados, ou quer a gente cochile, durma. Façamos isso unidos com Jesus. Viva a sua vida assim. Você é jovem, viva a sua vida assim, mas viva Cristo também. Você é idoso dizendo assim: ah, meu filho, eu não aguento mais nada. Não, aguenta sim. Dá sim. Ontem nós tivemos uma conferência lá em Itaguaí, até o pastor Luiz Felipe participou com a gente. E 2 exemplos. Uma eu não vou lembrar a idade, mas eu vou lembrar a idade da outra. 81 anos, irmãos. 81. Sentadinha. Fizemos um bloquinho para você anotar as palestras, com os nomes, tudo certinho. E tá lá passando os slides e tô vendo a canetinha para lá, tô vendo a canetinha para cá. E aí, curioso, né, pastor? É tudo curioso, né? Anotando tudo. Anotando a palavra. Compreendendo a palavra. E no final ainda foi sorteado com um livro.
Isso é exemplo, irmãos. Não há idade para viver com Cristo. Cristo não impede de você viver a sua vida desde que você viva com Ele. Precisamos viver a nossa vida com Jesus. O Evangelho não é uma vida de privação. Quem vive uma vida de privação não vive o Evangelho. O Evangelho é o entendimento de viver a vida que nós recebemos de Cristo. E a vida que nós recebemos de Cristo não é uma vida pautada em atitudes morais e éticas, mas é pautada no viver para Cristo. E quando eu e você vivemos para Cristo, o nosso viver faz diferença. O nosso viver traz impacto. O nosso viver é luz. O nosso viver é sal. Mas muitas vezes nós estamos desposados de Jesus. Divorciados de Jesus. Sabe, no domingo, minha mãe não passou aqui, ou minha esposa, né? Não passou aqui o paninho, né? Aí, vou para a igreja, hoje é domingo. Ou então são 8:55. Cadê a minha revista da escola dominical? Ou, quando pior, cadê a minha Bíblia? Ou agora, né, a gente nem precisa se preocupar mais com a Bíblia. Pá, celular. Às vezes a gente está esperando, né? E diz assim, eu não tenho muito tempo para esse negócio não, pastor, de ler Bíblia não. Aí às vezes a gente está lá naquele consultório esperando. Onde a gente está? A Bíblia não está ali no celular? A Bíblia está ali. Irmãos, eu não sou pastor antigo não, mas a palavra de Deus não é mensagem também antiga não. A mensagem da gente ler a Bíblia ainda continua atual, porque é ela que vai nos unir a Cristo. Como eu posso ter relacionamento com alguém que eu não escuto, que eu não ouço? Sabe? Muitas daquelas mulheres ou daqueles homens que casam com o outro porque são bonitos. Todo mundo acha bonito, sabe? Na nossa juventude a gente tem isso, né? A menina ou o menino da escola, todo mundo, ai. Quando eu era pequeno, Karina é mais velha, né? 2 aninhos só. Como diz a Viviane, pegou para criar, né? E aí então, quando a gente era mais jovem, ela estudou com a minha prima. E ela ia lá, né? Nas festas, né? E a gente garotinho, né? Olhando as meninas mais velhas do ensino médio. Não, né? Vamos lá, vamos olhar. Mas quando a gente vai só no olhar, quando a gente chega em casa, 2 túmulos, né? Ninguém fala com ninguém. E aí você vai ver, vai aconselhar casais. O que é o problema? É comunicação. Ele não me ouve. Ah, pastor, ela fala muito. Mas ela também não me ouve. Ah, pastor, ele só fala besteira, só fala de futebol. Eu não quero falar de futebol. É falta de comunicação. Imagine com Cristo. Esse Karina que eu estou vendo todo dia, posso tocar, posso olhar nos olhos, né? Posso ver. A gente pode ter essa dificuldade. E com Cristo, que nós não vemos? Como é o nosso relacionamento? Como eu posso me relacionar com alguém que eu não escuto, com alguém que eu não ouço? Aí eu chego no culto e declaro, lindo, lindo, lindo és, oh Jesus. Glórias, glória, eu te dou. Aí chega em casa, e cadê o lindo? Chega na quarta-feira, cadê o lindo? E domingo a gente... Meu orgulho me tirou do jardim. Tua vontade colocou jardim em mim. Cadê o jardim? Cadê o relacionamento? Cadê a intimidade? Nós vivemos a nossa vida. Agora, quando tudo aperta, quando o exército vem, né? Quando os negócios passam com rajadas aqui, né? Aconteceu hoje à tarde aí. Ô Jesus, vamos orar. A gente lembra dele, não posso perder muito tempo por causa da hora, irmãos. Vamos seguir aí. Uma outra coisa que nos renova a esperança é a vida em comunidade. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vê se ela é bonita. Fala que é bonita, irmãos, amém? Ela reflete a imagem de Cristo, bonita. A vida em comunidade provê isso. A vida em comunidade traz esperança. Olha para esse homem bonito, essa mulher... Opa, peraí, não, né? Desculpa. Vamos mudar. Olha para esse homem, para essa mulher abençoada do seu lado aí, ó. Isso aí traz esperança para o nosso coração.
Ó, irmãos, eu consertei, não foi brincadeira não, foi errado mesmo, por isso eu consertei, tá? Abençoado aí lá do seu irmão aí. Olha para ele. Deus nos dá um motivo. Aí o pastor traz uma palavra baseada lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ah, vem o pastor dizendo que eu tenho que estar na igreja. Não é, irmãos. Mas se você ler o capítulo 10, você vai ver, se você não tem contato, você perde o quê, irmãos? A esperança. Olha o versículo, no início do capítulo, tudo era sombra, agora nós estamos vendo o real. Se o Cristo que rasgou o véu, se o Cristo que desejou por meio do seu Espírito encontrar em nós habitação para Ele estar, se isso já não nos leva a amar uns aos outros, a caminhar uns com os outros, o que dirá a nossa vida? Aí no capítulo 11 ele vem mostrando pessoas que viveram e não alcançaram a promessa de ver Cristo. De ver o Senhor, mas creram. E no início do 12 ele vai dizer, olha a tamanha nuvem de testemunho. Continuemos firmes, perseverando, caminhando, olhando. É na vida de comunidade que Deus vai nos tratando. É na vida de caminhar com aquele que é diferente que Deus vai mostrando a sua graça e o seu amor. A minha e a sua condição era diferente de Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. Mas mesmo assim, a comunhão da Trindade, Deus deseja alcançar a mim e a você e incluir a sua igreja nisso. É o Pai, o Filho e o Espírito que se relacionam entre si como um só Deus, que manifesta a nós o princípio de unidade. É por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, vai dizer, Pai, conserve-os neste mundo para que eles sejam um, para que essa unidade possa atrair, para que essa unidade possa revelar, para que essa unidade possa gerar esperança no coração de muitos. É para isso que serve comunidade. A influência de diferentes perspectivas e formas. Nós pensamos diferentes, nós temos educações diferentes, nós vivemos em contextos diferentes, várias perspectivas, várias formas, mas a unidade, quem promove é o Espírito, porque Ele trabalha em cada um de nós. Porque Deus não quer uniformidade, mas Deus trabalha com unidade. Deus faz aquilo que é diferente se tornar um. Deus faz aquilo que é diferente caminhar em uma só direção. Esse é o Deus do milagre. Talvez esse seja um dos maiores milagres de Jesus. Fazer com que a gente ande um com o outro, capacitado pelo Espírito Santo. Os resultados, então, irmãos, de uma vida com esperança. Quero ser bem rápido, porque eu acho que eu tenho só 10 minutos. 8, né? Isso, acho que é assim. Primeira coisa que a gente aprende aí com os resultados de uma vida que tem esperança. Olha comigo o versículo 12 e o versículo 13. Agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre nós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Quando nós vivemos uma vida de esperança, pautadas na eleição de Deus por nós, pautados na unidade com Cristo e pautados na vida de comunidade, a primeira coisa que Deus gera no nosso coração é uma vida de submissão em amor àqueles que nos presidem. A liderança eclesiástica. E quem são os alvos disso? Quem são? O texto vai dizer, aqueles que trabalham. O verbo trabalhar aqui traz um sentido de aquela pessoa que se dedica intensamente. É um trabalho unido à fadiga. É o trabalho daquele que cuida de você, é o trabalho daquele que está sempre se colocando à disposição de te servir. E na igreja há isso de várias formas. Tanto do pastor,
tanto dos presbíteros, tanto dos diáconos, tanto dos líderes, tanto daquele irmão que discipula naturalmente, sabe? Aquela pessoa que se preocupa com a outra, que ora com a outra, que lê a Bíblia com a outra, aquela pessoa que não vê esforços para estar junto com você. Mas o texto é bem específico aqui quando ele vai dizer: agora vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço, com carinho, com uma estimação elevada, o fato da gente olhar e considerar de maneira máxima aqueles que estão conosco. Quando nós perdemos a esperança, lembra que eu disse que a primeira coisa que nós tendamos a vivenciar na nossa vida é deixar de estarmos preparados como Deus deseja? A primeira dificuldade quando Deus não está trabalhando no nosso coração é a gente não dar valor àqueles que trabalham pelas nossas vidas. Aqueles que lutam pelas nossas vidas. Aqueles que oram pelas nossas vidas. Aqueles que nos visitam. Aqueles que cuidam de nós. Aqueles que dão o amor, o seu tempo. Abdica tempo da sua família para estar cuidando de você, para estar cuidando da sua casa. Por isso, irmãos, ame quem seja seu líder. Não deixe o pastor ir embora definitivamente para depois você dizer: olha, pastor, você foi uma bênção na minha vida. Diga para ele o quanto antes. Não diga só porque ele está indo embora, mas que ele vai ficar longe. Diga também. Continue dizendo. Continue amando aquele que te ama. Continue amando os presbíteros, os diáconos, os líderes, aqueles que se doaram, aquele que um dia abdicou o tempo para ensinar você o evangelho, para ensinar você a palavra. São pessoas que não medem esforços, mas eu queria abrir aqui um parêntese. Na submissão, em amor à liderança, quando a gente é assim, a gente entende o princípio de Jesus. Quando a gente observa, Jesus nos chama para ver como ele faz. Nós vemos, observamos como ele está fazendo. E ele nos dá a oportunidade de também fazer. Ou seja, seja também disponível, servo, que se coloca à disposição de outros que necessitam e precisam. Quantos de nós aqui, talvez poderíamos tirar um tempinho da nossa semana? Eu não sou bom nem rápido de matemática. Bom, mas médio, vamos dizer. As notas não eram vermelhas, mas eram 8, 9. Mas eu não era 10 em matemática, nem rápido. Mas eu não sei quantas horas tem na nossa semana. Mas eu acredito que 24 horas, vezes 7. Será que você não pode ter uma hora para dedicar a estar junto com o outro? Quando nós entendemos a dedicação de Deus por nós, quando a gente olha para a nossa liderança em amor, nós também temos o desejo de replicá-la na vida de outros. Nós também temos o desejo de replicá-la na vida daqueles que precisam ser cuidados. Segunda coisa que gera como resultado de uma vida que tem esperança são relacionamentos saudáveis. O versículo 12 e 13 ainda diz isso para a gente. No versículo 13, mais especificamente, ele vai dizer assim: e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizem. E ele vai dizer embaixo: vivei em paz uns com os outros. Quando eu e você temos a esperança no nosso coração, quando eu e você estamos unidos em Cristo, quando eu e você deixamos a eleição de Deus renovar as nossas vidas e a esperança dentro de nós, nós vivemos relacionamentos saudáveis. Nós vivemos relacionamentos abençoadores. Nós vivemos relacionamentos que transformam outras vidas. Nós vivemos relacionamentos que apontam o caráter transformador da graça de Deus. Nós precisamos, como igreja, viver isso. Terceiro resultado de uma vida com esperança: traz aperfeiçoamento do caráter cristão. Queria que você olhasse comigo ainda aí o versículo 12 e o versículo 13. A dizer para a gente: e que os tenhais com amor em máxima consideração. Versículo 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoestais, o quê? Os insubmissos, consoleis
os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Máxima estima, máxima consideração, exortando uns aos outros, admoestando aqueles que estão insubmissos, consolando os desanimados, amparando os fracos e sendo com longo ânimo, aquele dobro de ânimo, de paciência, de perseverança para com todos. Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Quarta e último resultado da esperança: vigilância contra o que pode roubar a nossa esperança. O versículo vai dizer aí para a gente, no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Vigilância quanto a tudo aquilo que pode roubar a nossa esperança. Quando o texto diz apagar, o texto está dizendo para a gente abafar, suprimir, ou seja, diminuir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não diminua a ação do Espírito Santo na sua vida, mas deixe que Ele faça, deixe que Ele trabalhe, deixe que Ele aperfeiçoe o seu caráter, deixe que Ele aperfeiçoe a sua vida, deixe que Ele trabalhe em você. Não despreze as profecias. Profecias, quando nós lemos, nós entendemos a palavra de Deus. O que o texto está nos dizendo? Não torne sem importância em sua vida os ensinos que a palavra de Deus nos diz. O não desprezar aqui, ele está dizendo para nós, não diminua a importância da palavra de Deus para você. Quando ele diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom, ele está dizendo para a gente, verifique se algo é genuíno realmente. Verifique se algo realmente convém com a palavra. Lembra, depois que Paulo sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, ou entre Filipos e Tessalônica. Ele sai e vai para os bereanos. E o que eles pregavam, o que eles faziam? Conferiam. Queriam saber o que estavam realmente ouvindo. Se condizia com o quê? Se condizia com a palavra de Deus. Depois que ele sai de Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 10, eles vão para Bereia. E lá, os bereanos, então, vão conferir se realmente condiz com a palavra. E o 22, ele vai dizer, abstende-vos de toda forma de mal. O que ele vai dizer? Guarda o seu coração. Refreie os seus desejos. Ponha freio nos seus desejos. Aquela luta interna que Paulo já nos dizia. Aquilo que nós queremos fazer, nós não. Aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas aquilo que a gente não quer, isso nós fazemos. Lute dentro de si com os seus desejos. Abstenha-se, guarde o teu coração. Uma certeza para a gente concluir e levar no nosso coração. Nunca conseguiremos sozinhos ter, buscar e manter a esperança viva em nossas vidas. Por isso, o último conselho de Paulo para a gente, versículo 23 e o versículo 24, ele vai dizer, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel o que vos chama, o qual também o fará. Lembre-se disso. Lembre-se de que sozinho você não vai conseguir ter, nem buscar e nem manter viva a esperança dentro do seu coração. Mantenha-se firme no Deus que pode te santificar de tudo. Olhe para dentro de si. Mantenha-se, conserve-se
íntegro e irrepreensível até a vinda de Cristo Jesus. Por quê? Aquele que chamou a você, aquele que chamou a mim, aquele que chamou a sua igreja, é fiel e continuará trabalhando na nossa vida. Como Filipenses 1,5 vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel e ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar nas nossas vidas. Reflita então, por que você tem andado sem esperança? Não pare. Comece a esperançar, buscando hoje uma nova escolha. Buscando Cristo, buscando viver para Cristo, buscando viver uma união com Cristo. Encha o teu coração da esperança verdadeira que há em Jesus. Você se convenceu, você pode ter se convencido. Se tem ou não colhido esperança na sua vida, você tem vivido isso? A esperança tem sido presente na sua vida? A esperança está aí dentro do seu coração? Se não, peça ao Senhor. Peça para que Ele renove. Peça para que Ele trabalhe dentro de você e busque isso. E se você quiser viver uma vida contínua de esperança, lute, se esforce, dê o melhor de si, se entregue diante de Deus, arrependa-se, coloque-se diante de Deus continuamente e com a ajuda dEle, você vencerá os ataques nocivos à esperança do seu coração. Que Deus possa nos levar a viver isso. Que Deus renove a minha e a sua esperança. Que Deus renove esta igreja. Que Deus renove você que veio aqui, que ainda não conhece, não entende, não compreende quem Jesus é. Jesus pode mudar a sua história. Jesus tem, sim, esperança para a sua vida. Jesus tem, sim, um novo momento, uma nova vida, onde você pode viver uma vida de esperança, por mais que tudo ao seu lado pareça que esteja desabando, parece que esteja se acabando. Cristo Jesus pode mudar a sua história. Para mim e para você, irmãos, como igreja de Jesus, busquemos viver isso. Que a esperança seja presente no nosso coração. Que o Senhor inunde as nossas vidas e que o Espírito Santo seja realmente o autor. Que o Espírito Santo seja agente na nossa vida. Que nós possamos dar liberdade para Ele agir. Não apague o Espírito, não diminua. Deixe Ele trabalhar em você, porque é Ele que vai nos relembrar as palavras de Jesus, é Ele que nos levará até Jesus. Amém.